Você sabia que existe um gato selvagem atual que chega a pesar o mesmo que um carro popular pequeno? E outro que consegue caçar à noite como se tivesse visão de videogame em modo noturno? Hoje você vai descobrir os 10 maiores gatos selvagens do mundo que ainda existem. O que torna cada um único e, principalmente, por que alguns deles podem desaparecer para sempre bem diante dos nossos olhos, sem que a maioria das pessoas perceba. Antes de começar, pensa rápido. Qual você acha que é o maior felino atual? O leão? O tigre? Ou algum outro que quase ninguém lembra? Guarda sua resposta aí, porque além de revelar o ranking, eu vou te mostrar características bizarras, como o felino que ruge tão alto e pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância, que caça em grupo como se fosse um exército organizado, e aquele que, apesar de ser gigantesco, passa até 20 horas por dia simplesmente deitado, e o mais curioso, um desses gigantes está mais próximo do que você imagina, talvez até no zoológico da sua cidade, e ainda assim, quase ninguém sabe o quão ameaçado ele está. Se você ficar comigo até o final, além de conhecer cada um desses 10 monstros elegantes da natureza, você vai ver qual deles é o maior de todos, qual tem a técnica de caça mais impressionante e qual está mais perto de sumir do mapa. E eu já adianto, o número 1 dessa lista não é só grande. Ele é praticamente uma máquina de força, silêncio e precisão. Capítulo 1. O jaguar. O dono da mordida esmagadora das Américas. Vamos começar com um felino que muita gente confunde com leopardo, mas que é completamente diferente. O jaguar. Esse é o maior gato selvagem das Américas e o terceiro maior felino do mundo, atrás apenas de 2 gigantes, que ainda vamos encontrar mais pra frente. Um jaguar adulto pode pesar entre 60 e mais de 120 quilos, com alguns machos excepcionais passando disso, principalmente na Amazônia e no Pantanal. A principal marca registrada do jaguar é o corpo compacto, musculoso e extremamente poderoso. Ele não é o mais alto, nem o mais longo, mas é como se fosse um tanque de guerra felino. E a característica que mais impressiona, a mordida. Em proporção ao tamanho do corpo, o jaguar tem a mordida mais forte entre os grandes felinos. Forte o suficiente para esmagar o crânio de um jacaré ou perfurar o casco de uma tartaruga. Enquanto outros felinos geralmente matam estrangulando a presa, o jaguar muitas vezes simplesmente morde o crânio, direto no cérebro. Outro detalhe fascinante. Muitas pessoas associam o jaguar à floresta fechada, mas esse felino é extremamente versátil. Ele pode viver em florestas tropicais, pantanais, cerrados e até regiões mais secas, desde que tenha água por perto. E aqui entra uma curiosidade que pouca gente percebe. O jaguar é um excelente nadador. Ele atravessa rios facilmente, caça dentro da água e não tem medo de mergulhar atrás de presas. Antas, capivaras, jacarés, porcos do mato, veados, quase tudo é potencial comida para ele. Agora, se você ainda está comigo, aqui vai uma parte mais preocupante. A área de distribuição do jaguar encolheu drasticamente. Antes, ele ia do sul dos Estados Unidos até a Argentina. Hoje, foi expulso de grande parte desse território por desmatamento, caça e conflitos com pecuaristas. Em vários países, ele já desapareceu completamente. E tem um detalhe que conecta o jaguar com outro felino da nossa lista. Ambos são mestres em ficar invisíveis, mesmo sendo gigantes. Mas o próximo da lista, além de furtivo, é conhecido pela sua organização quase militar. Capítulo 2. O leão. O rei social, preguiçoso e letal. Você provavelmente pensou nele quando ouviu a palavra maior felino. O leão. Machos robustos podem pesar entre 180 e mais de 250 quilos. E as fêmeas geralmente chegam a 120 ou 180 quilos. Mas o tamanho não é a única coisa que torna o leão especial. Ele é o grande felino mais social do planeta. Enquanto quase todos os outros gatos preferem a solidão, o leão vive em grupos conhecidos como alcateias ou coalizões e brides, compostos por fêmeas aparentadas, seus filhotes e um ou mais machos dominantes. Aqui entra um contraste interessante. Você imagina o leão como o caçador supremo, mas na prática, quem faz a maior parte do trabalho pesado são as fêmeas. Elas caçam em grupo, coordenam ataques, cercam presas e maximizam as chances de sucesso. Um grupo de leoas bem sincronizado parece quase uma equipe de operações especiais na savana. Os machos, por outro lado, focam na defesa do território e na proteção do grupo contra outros leões e predadores, como hienas e até outros machos que tentam tomar o controle. Agora vem uma micro-recompensa, o rugido.
O rugido do leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Ele serve para marcar território, manter o grupo unido e avisar rivais. É como se fosse um anúncio. Esse pedaço de mundo já tem dono. E outra coisa surpreendente: embora pareçam dominadores absolutos, leões são, na verdade, bem preguiçosos. Podem dormir ou descansar entre 16 e 20 horas por dia. Em grande parte do tempo, o rei da selva está deitado, muitas vezes na sombra, fugindo do calor africano. Se você ainda está aqui, agora vem a virada de perspectiva. Por trás dessa imagem de poder, o leão está em apuros. Ele já desapareceu de 90% da sua área original de distribuição. Hoje, vive em poucos fragmentos de habitat na África e uma pequena população isolada no Parque de Gir, na Índia, e bem diferente do leão social. O próximo felino da nossa lista é um caçador solitário e precisa enfrentar temperaturas extremas e ambientes hostis quase sem ajuda de ninguém. Capítulo 3. O tigre, o superpredador listrado. Agora, chegamos a um dos grandes favoritos do público. O tigre. Ele é, em média, o maior felino do mundo. Alguns machos de subespécies, como o tigre siberiano, podem ultrapassar 300 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. É praticamente um músculo listrado ambulante. Diferente do leão, o tigre é solitário. Ele precisa de áreas enormes para caçar e sobreviver. Em ambientes como florestas densas, taigas geladas e manguezais, ele é um fantasma listrado. As listras não estão ali só para beleza. Funcionam como camuflagem, quebrando a silhueta do corpo entre sombras e vegetação. Para as presas, muitas vezes, ele só se revela quando já é tarde demais. A estratégia de caça do tigre é baseada em furtividade e explosão de força. Ele se aproxima pelo flanco ou por trás, usando o ambiente como cobertura, e depois salta com uma potência absurda, tentando derrubar a presa com o peso do próprio corpo. Cervos, javalis, búfalos e até, em alguns casos extremos, grandes animais como ursos e crocodilos podem entrar no cardápio. Mas aqui vem um detalhe mais tenso. O tigre precisa de vastas áreas contínuas de floresta e uma boa população de presas. Quando seu território é cortado por estradas, cidades, plantações, as chances de conflito com humanos disparam. É aí que surgem relatos de tigres atacando gado e, às vezes, pessoas, o que gera retaliação e mais caça. Apesar disso, muitos tigres ainda evitam os humanos ao máximo. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais chocante. Algumas subespécies de tigre já desapareceram, como o tigre de Bali, o tigre do Cáspio e o tigre de Java, e as que restam estão todas ameaçadas, algumas à beira do colapso. O maior felino do mundo pode se tornar, em algumas décadas, mais comum em logotipos e camisetas do que na natureza. E enquanto ele domina florestas e taigas, o próximo felino da lista é o mestre absoluto das montanhas remotas e geladas. Capítulo 4. O leopardo das neves. O fantasma das montanhas. Imagina um felino capaz de se esconder tão bem que pastores que vivem nas montanhas a vida inteira quase nunca o veem, mesmo dividindo o mesmo território. Esse é o leopardo das neves. Ele não é o maior em peso, mas é um dos mais impressionantes em termos de adaptação. Um adulto costuma pesar entre 30 e 55 quilos, com machos maiores chegando a 60 quilos. O corpo dele é uma obra-prima da evolução para o frio e o terreno acidentado. A pelagem é densa, longa e clara, com manchas escuras que o camuflam perfeitamente entre rochas e neve. As patas são largas, como se fossem raquetes de neve naturais, ajudando a distribuir o peso ao andar sobre superfícies fofas. E a cauda é tão grossa e longa que funciona como um cobertor. Quando o leopardo das neves se deita para descansar, ele enrola a cauda em volta do corpo e do focinho para conservar calor. Sua habilidade mais impressionante? Os saltos. Ele é capaz de saltar distâncias de até 9 metros em terreno montanhoso. Isso é essencial para perseguir cabras monteses, carneiros selvagens e outras presas que se movem em penhascos íngremes. Em ambientes tão inóspitos, cada caça bem-sucedida faz diferença. Você ainda está aqui? Presta atenção nesse ponto. O leopardo das neves vive em regiões extremamente remotas da Ásia Central, como Himalaias e cadeias montanhosas do Afeganistão, China, Nepal, Índia e outros países. Esse isolamento geográfico realmente ajuda a mantê-lo longe da vista de caçadores, mas não o protege completamente. A perda de presas,
A caça ilegal e os conflitos com pastores continuam sendo ameaças. Agora, lembra que eu falei de um felino que, apesar de enorme, consegue ser praticamente invisível até mesmo em florestas tropicais? Estamos chegando perto dele, mas antes vamos encontrar um primo mais famoso, conhecido por sua versatilidade absurda e capacidade de viver em quase qualquer lugar. Capítulo 5. O leopardo, o mestre da adaptabilidade. O leopardo é um daqueles felinos que parecem ter uma habilidade secreta de aparecer em qualquer tipo de cenário. Savanas, florestas tropicais, áreas montanhosas, regiões parcialmente urbanizadas. Ele está por toda parte, ou pelo menos estava. Um leopardo adulto pesa, em média, entre 30 e 90 quilos, com machos maiores em algumas regiões, chegando próximo ou até ultrapassando essa faixa. A característica mais marcante do leopardo é a combinação de força, agilidade e discrição. Ele é um excelente escalador de árvores. Na verdade, muitas vezes arrasta presas que podem pesar quase metade do seu próprio peso para o alto das árvores, para evitar que hienas, cães selvagens ou até leões roubem sua refeição. Imagine a força necessária para subir com uma carcaça pendurada na boca ou entre as mandíbulas. Ele também é oportunista na dieta. Come de tudo, desde aves e pequenos mamíferos até antílopes médios. Essa flexibilidade alimentar é uma das razões pelas quais o leopardo se tornou um dos grandes felinos mais amplamente distribuídos do planeta, existindo tanto na África quanto em partes da Ásia. Se você ainda está comigo, aqui vai uma virada curiosa. Apesar dessa versatilidade, o leopardo está desaparecendo silenciosamente de várias áreas. Ele é um especialista em se manter fora de vista, o que significa que sua ausência às vezes só é percebida quando já é tarde. Ainda tem a versão melanística, o famoso pantera negra, que nada mais é do que um leopardo com excesso de pigmentação, deixando a pelagem quase totalmente preta. Sob boa luz, ainda é possível ver as rosetas. Mas agora, para manter o ritmo, vamos sair do leopardo adaptável e ir em direção a um felino que vive num dos lugares mais extremos do planeta, com calor absurdo e escassez de água. Ele pode não ser o mais famoso, mas sua luta pela sobrevivência é tão dramática quanto qualquer outro gigante dessa lista. Capítulo 6. O guepardo, o velocista vulnerável. Quando o assunto é rapidez, nenhum outro gato chega perto. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo, alcançando velocidades de 90 a 110 km por hora em curtos sprints. Em tamanho, ele não é o mais pesado entre os grandes felinos, ficando normalmente entre 35 e 65 quilos. Mas em termos de desempenho atlético puro, é praticamente uma máquina de corrida. Todas as partes do corpo do guepardo foram moldadas para a velocidade. O corpo é esguio, as pernas são longas, a coluna vertebral é extremamente flexível, permitindo que a passada seja estendida ao máximo. As garras são semi-retráteis, oferecendo mais tração, quase como pregos de chuteira. E a cauda funciona como um leme, ajudando a manter o equilíbrio em mudanças bruscas de direção quando ele persegue antílopes rápidos como gazelas. Se você ainda está aqui, repara nesse contraste. Toda essa especialização tem um preço. O guepardo não é tão forte quanto leões ou leopardos e costuma perder suas presas para esses competidores maiores. Muitos guepardos, depois de uma corrida exaustiva e de conseguir derrubar uma gazela, precisam comer rapidamente antes que um grupo de hienas ou um leão apareça e simplesmente roube a caça. Além disso, o guepardo tem baixa diversidade genética, resultado de gargalos populacionais no passado. Isso o torna mais vulnerável a doenças e mudanças ambientais. Com a fragmentação do habitat, aumento de fazendas e estradas, a situação fica mais complicada ainda. Agora, se você achou a vida do guepardo difícil, espera até conhecer um felino ainda maior, que vive em savanas e florestas, mas que raramente ganha os holofotes. Ele é, literalmente, o segundo maior gato das Américas, mas quase ninguém sabe o nome dele de cabeça. Capítulo 7. A onça parda, puma, o fantasma das Américas, também conhecido como puma. O suarana ou leão da montanha, esse felino é um dos mais versáteis do continente americano. Ele pode viver em florestas, desertos, montanhas nevadas e até áreas semi-urbanas. Em tamanho, é menor que o jaguar, mas ainda assim impressionante. Um adulto pode pesar entre 35 e 80 quilos, com machos maiores em regiões como a América do Norte. Diferente do jaguar, o puma tem um corpo mais alongado e leve, perfeito para grandes saltos e perseguições rápidas de curta distância.
Ele não é classificado no mesmo grupo dos grandes felinos que rugem, como leões e tigres, porque não ruge. Em vez disso, vocaliza sons mais próximos de grunhidos, assobios e até algo parecido com miados e gritos agudos. Você ainda está aqui e pensa nisso. O puma tem uma das maiores distribuições geográficas de qualquer mamífero terrestre do hemisfério ocidental. Ele vai do Canadá até o sul da América do Sul. Isso mostra uma capacidade absurda de se adaptar. Ainda assim, está sendo pressionado em vários lugares por caça, destruição do habitat e conflitos com criadores de gado. Em alguns estados e países, ele foi quase erradicado. Uma curiosidade que conecta o puma a outros felinos dessa lista é sua habilidade de se mover de forma quase silenciosa em terrenos íngremes. Em montanhas, ele é um verdadeiro acrobata, assim como o leopardo das neves em áreas ainda mais frias e altas. E se você acha que já viu todos os ambientes possíveis para grandes gatos, se prepara. O próximo da lista vive em regiões tão abertas e áridas que parece impossível acreditar e um felino grande sobreviva ali. Capítulo 8. O leão asiático, o rei isolado de Gir. Agora vamos voltar ao título de rei, mas em outra parte do mundo. O leão asiático é um parente próximo do leão africano, mas com algumas diferenças importantes. Ele é um pouco menor em média, com machos pesando geralmente entre 160 e 90 quilos e tem uma juba menos exuberante, deixando as orelhas mais visíveis. Sua pele também tende a ser um pouco mais clara. Se você ainda está comigo, aqui vem a parte mais dramática. Praticamente, todos os leões asiáticos remanescentes vivem em um único lugar, o Parque Nacional de Gir, na Índia. Eles já ocorreram em boa parte do Oriente Médio e da Ásia, mas foram caçados e expulsos de quase todo o território. Hoje, uma doença grave, um incêndio gigante ou qualquer desastre ambiental em Gir poderia colocar toda a população em risco. Em comportamento, o leão asiático continua social, vivendo em grupos, mas esses grupos costumam ser menores que os das savanas africanas. Eles caçam cervos, javalis, búfalos e às vezes até gado doméstico, o que gera conflitos com comunidades locais. Apesar disso, a Índia tem investido bastante na proteção dessa espécie, e as populações vêm mostrando sinais de recuperação, embora ainda em situação delicada. Agora, pensa no que isso significa para o tema geral dos grandes felinos. Muitos dos maiores gatos do planeta estão confinados em bolsões cada vez menores de hábitat, e enquanto o leão asiático tenta sobreviver em um único refúgio, o próximo felino da lista desafia o frio e o isolamento em escalas ainda mais extremas. Capítulo 9. O tigre siberiano, o colosso das florestas geladas. Entre todas as subespécies de tigre, uma delas costuma ser coroada como a maior de todas. O tigre siberiano, também chamado de tigre de Amur. Machos adultos podem ultrapassar 300 quilos em casos excepcionais e atingir mais de 3 metros de comprimento com a cauda. Ele é o colosso das florestas frias do extremo leste da Rússia e áreas próximas da China e Coreia do Norte. A pelagem é mais espessa e mais clara que a de outros tigres, ajudando na camuflagem na neve. O corpo é robusto, com muita massa muscular para enfrentar o frio extremo e longas caminhadas à procura de presas como cervos, alces e javalis. Em um ambiente em que o alimento pode ser escasso e disperso, o tigre siberiano precisa de enormes territórios, às vezes centenas de quilômetros quadrados. Se você ainda está aqui, presta atenção nesse ponto que conecta diretamente com o clímax da nossa lista. Os maiores felinos do mundo, como o tigre siberiano, precisam de espaço, presas e florestas intactas. Quando uma estrada corta esse território, quando uma floresta é substituída por madeira, carvão ou agricultura, é como se você estivesse arrancando páginas inteiras de um livro que ainda está sendo escrito. E esse livro é a história de sobrevivência desses gigantes. Durante muito tempo, o tigre siberiano esteve à beira do colapso, com caçadas intensas para obter peles e ossos usados em mercado ilegal. Programas de conservação na Rússia conseguiram, em algumas áreas, estabilizar e até aumentar um pouco a população. Mas o perigo ainda é real. Agora, se você acha que chegamos ao maior felino de todos, segura mais um pouco. Falamos do maior tigre, mas ainda não consolidamos o pódio geral. E tem um detalhe. O número 1 dessa lista não é apenas o maior em peso, mas também um símbolo de tudo que pode dar errado ou certo quando se fala em convivência entre humanos e grandes predadores. Capítulo 10. O campeão absoluto. O tigre em primeiro lugar,
e o que isso significa. Agora sim, vamos colocar a coroa definitiva. O maior gato selvagem atual do planeta, considerando todas as subespécies, é o tigre. Quando falamos de tigre de forma geral, incluindo tigres siberianos e bengalas, estamos falando do topo em termos de massa e comprimento. Machos grandes de tigre de bengala também podem chegar ou passar de 250 quilos em certas regiões, especialmente onde presas abundantes estão disponíveis, como alguns parques na Índia e no Nepal. Por que isso importa além da curiosidade de quem é maior? Porque o tamanho do tigre traz uma série de implicações ecológicas. Ele está no topo absoluto da cadeia alimentar em seus ambientes. Isso significa que a presença de tigres é um indicador importante de ecossistemas saudáveis, com muitas presas, água e vegetação adequadas. Se o tigre está bem, provavelmente todo o sistema abaixo dele também está funcionando. Se você ainda está comigo, aqui vem a revelação mais forte. Apesar de ser o maior felino da Terra, o tigre está dramaticamente encurralado. A área que ele ocupa hoje é apenas uma fração do que ocupava há pouco mais de 100 anos. Em alguns países, desapareceu completamente. Em outros, sobrevive em pequenos bolsões isolados. E ainda assim, quando há investimento em proteção, combate à caça ilegal, envolvimento de comunidades locais e criação de áreas protegidas, os números mostram que é possível recuperar populações. Alguns parques na Índia são prova disso. Agora, para amarrar tudo o que vimos, desde o jaguar com sua mordida esmagadora, passando pelo leão social, o leopardo camaleônico, o guepardo velocista, o leopardo das neves fantasmal, o puma furtivo e o leão asiático isolado. Até chegar aos gigantes listrados, uma coisa se repete. Todos esses grandes gatos compartilham duas características principais. Primeiro, são predadores altamente especializados, que mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. Segundo, dependem de espaços naturais grandes, conectados e relativamente intactos. Conclusão. O que você faz agora com tudo isso? Agora que você conhece os 10 maiores gatos selvagens atuais e algumas de suas características mais impressionantes, deixa te perguntar, qual deles mais te surpreendeu? O jaguar que esmaga crânios, o tigre que domina florestas inteiras, o leopardo das neves que salta em penhascos, ou talvez o guepardo, o corredor desesperadamente vulnerável. Esses animais não são só curiosidades de documentário, eles são pilares de equilíbrio ambiental. Quando um grande felino desaparece, aumenta a população de certas presas, muda a vegetação, altera tudo em cadeia. Em resumo, quando um gigante cai, o ecossistema inteiro treme. E aqui entra você. Pode parecer distante, mas suas escolhas diárias têm impacto. Consumir produtos que não incentivem o desmatamento, apoiar projetos de conservação, visitar parques e reservas de forma responsável, compartilhar informação verdadeira sobre esses animais, tudo isso conta. Até uma simples atitude, como comentar e discutir o tema, ajuda a manter o assunto vivo. Se você chegou até aqui, é porque esse mundo dos grandes felinos realmente te interessa. Então, faz o seguinte, comenta qual desses gatos selvagens você gostaria de ver um vídeo completo e detalhado só sobre ele. Deixa seu like para que essa mensagem de respeito à natureza alcance mais gente. E se inscreve para não perder os próximos episódios sobre os predadores mais fascinantes do planeta. Porque, no fim das contas, entender esses gigantes não é só sobre admiração. É sobre decidir se eles vão continuar existindo fora das telas, rugindo, correndo e caçando no mundo real. Ou se vão virar apenas imagens e memórias de um tempo em que o maior predador da Terra ainda não tinha destruído tudo aquilo que o fazia sonhar.